Começou! Mais um Papo Feminino. Mais um Papo Feminino e hoje nós vamos conversar com a piauiense, filha de apicultor, jornalista, empresária e a primeira sommelier de mel do Brasil, tá, gente? É muito chique. Ela vem contar um pouco da escolha dela nessa profissão e a importância para identificar a qualidade do mel. Sim, muito chique. Importante. Muito obrigada por ter vindo aqui. A gente está muito feliz em receber você. Eu que agradeço, né? Seja Ainda mais a gente já descobriu que é parente, né? Já está íntima aqui. Teresina, aliás, o Piauí sendo um ovo, né? É. Mas eu que agradeço. Um alô para quem está ouvindo o podcast, né? Papo Feminino. Fico muito agradecida. Meu primeiro podcast, né? Estou feliz. É muito legal. Ficamos felizes em receber você. Obrigada. Que também é jornalista, né? Antes de se tornar sommelier, que é uma profissão. Isso. É uma profissão. E a gente quer voltar, antes de entrar na questão do mel, de ser sommelier, da apicultura, voltar para o jornalismo, que foi quando você iniciou, foi estudar na PUC. Conta pra gente sobre esse processo. Então, minha carreira começou como jornalista, né? Minha vida profissional. Eu nasci numa família de jornalistas, né? Eu sou neta da Elvira Raulino, que foi colunista social. Ela é viva, mas ela não exerce mais a profissão. E ela é um ícone do jornalismo, então eu cresci nesse meio. E aí eu sempre me interessei, né, sobre o tema, a área. E aí, quando fui fazer o jornalismo, eu coloquei o PSIL, né, entregando a minha idade agora. Eu botei meu PSIL aqui na Federal para o jornalismo, passei. E aí, na época foi na transição para o Enem. Então, a outra metade a nota eu podia usar no Enem também, e eu coloquei para várias instituições. E aí, como podia colocar em qualquer lugar do Brasil, eu coloquei na PUC de São Paulo para a bolsa do ProUni. Consegui a bolsa, passei na bolsa lá do ProUni e fui estudar. Meu irmão já morava lá para fazer residência em medicina. E aí conseguimos se apertar lá e eu me mudar para fazer esse curso. Já tinha passado aqui, mas em comparação eu queria viver essa experiência, né, de estudar numa das maiores universidades, ainda mais com o governo bancando, né, investindo nesse conhecimento, então é muito legal. E aí fiquei lá, fui em 2010, fiquei por 4 anos, me formei em final de 2013, estagiei nesse período de faculdade, eu trabalhei em alguns locais, assim, como estagiária, trabalhei em assessoria, trabalhei em redação, logo depois fui estagiária da Editora Globo, né, passei primeiro pela revista Marie Claire, depois fui para revista Época São Paulo, que fechou. Tem a revista Época e tinha a Época São Paulo. Foi nessa que eu trabalhei. E, por último, trabalhei na revista Globo Rural, né, no online, na revista mesmo impressa. E fui, né, dando o meu melhor ali, até que 2 meses depois que terminou o estágio, assim, no dia que eu comprei a passagem para voltar para Teresina, porque eu tinha me dado um prazo, tinha juntado um dinheiro, né, meus pais. Eu falei, no dia que eu me formar, vocês não me bancam mais nada, porque eu não vou dar esse trabalho e eu quero ser dona do meu nariz, né? Bem, querendo ser independente. Ótimo. E aí fiz o meu pezinho de meia para poder tentar arrumar um emprego lá. Tentava fazer entrevista e nada, até que, tipo, eles tinham gostado muito do meu trabalho na Editora Globo. E aí teve uma vaga, abriu uma vaga, porque uma repórter foi fazer agronomia. E ela já era nordestina, eu peguei a cota nordestina da redação, mantiveram o Nordeste lá, né, que é bem interessante para eles também. E aí fiz a efetivação como repórter 1. Comecei minha carreira de jornalista lá, fiquei até final de 2016, e aí me colocaram na Casa de Jardim, de decoração. Eu escrevia sobre sustentabilidade, artesanato, principalmente artesanato regional mesmo, eu gostava bastante. E fiquei pouco tempo, porque aí eu fui para outra área, saí do jornalismo, porque apareceu uma super oportunidade de trabalhar com tecnologia para a área rural, né? Na Globo Rural eu descobri esse meu amor pelo campo e aí fui trabalhar um pouco para essa área, mas em outra esfera. Fui prestar consultoria e serviço aqui no Brasil para o Google, num projeto de internet para a área rural. E aí larguei o jornalismo, foi quando eu realmente parei de escrever. E também foi quando, ao mesmo tempo, simultâneo, eu entrei no mel também. Então, foi um divisor de águas mesmo.
parei o jornalismo para ser outra coisa. E interessante que na entrevista que eu vi, você falando sobre ter se formado, eu quero voltar para São Paulo, quero ficar lá. E gostava daquela agitação, né? E de repente você começou a gostar do campo. Exato. Nossa, uma vez o jornalista da TV Cidade Verde, não sei se ele está na Cidade Verde ainda, Joelson, eu encontrei ele num evento de piauienses lá em São Paulo, e eu falei que ele, você vai voltar então, né, esse jornalista lá em Teresina. Eu falei, jamais, eu vou ficar em São Paulo, nunca que eu vou voltar. Teresina não vai me caber, aquela prepotência, sabe? Ai, meu Deus do céu, a gente cospe pra cima. Eu escolhi voltar pra Teresina, isso que é o mais doido, sabe? Eu poderia estar em qualquer lugar e eu escolhi voltar. E aí me mudei de vez na pandemia, e aí o resto é a história da Bimel, que se confunde com a minha agora. Mas foi isso, assim, eu fui para São Paulo, passei 10 anos lá e voltei de vez em 2020, no início da pandemia. Porque eu falei, se for para ficar em casa aqui ou em São Paulo, né, eu preferi ficar aqui com a minha família, moro com meus avós, né? Sim. Então é muito bom. E seu pai sempre foi apicultor, né? Então, como era essa relação dele ser apicultor contigo antes disso tudo, antes do jornalismo, antes do mel, na infância mesmo? Não, era engraçado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, eu não dava valor, né? Eu vim justamente dar valor quando eu fui para São Paulo, que eu contava que meu pai era apicultor, as pessoas ficavam curiosas. Aí eu comecei, cara, isso é tão curioso em São Paulo, é tão viralatismo, né? Assim, às vezes a percepção de você estando dentro, você não percebe. E aí eu fui percebendo, assim, e aí eu fui provando mais o mel e eu comecei caraca, isso realmente é muito bom. E foi isso. Aí eu comecei a me envolver, né? E descobri mesmo esse amor pelo campo. Essas oportunidades que tiveram Globo Repórter... Não, Globo Rural. Globo Rural, desculpa. Não, Globo Rural. E também a outra questão da tecnologia nas áreas mais agrárias, né? Uhum. Você escolheu elas ou elas apareceram assim e você abraçou a oportunidade? Não, de certa forma eu escolhi. Porque no processo seletivo da Editora Globo, a gente passa por várias etapas, assim, são 5 etapas até você chegar na entrevista final. E na primeira dinâmica de grupos, né, todo mundo podia, eles davam um questionário e depois faziam uma dinâmica lá com todo mundo para perguntar qual revista você queria trabalhar. E eu fui a única que falei Globo Rural. Meu pai assinava Globo Rural quando eu era pequena, né, então foi muito legal por isso, porque foi um diferencial. Até a mulher do RH lá, tipo, começou a rir, todo mundo riu. Imagina, você tá numa entrevista de emprego, você dizer que quer fazer uma coisa que você acha bacana, e as pessoas, tipo, todo mundo só dizia Época, Galileu, que é revista de ciência, sabe? E eu não, eu, tipo, falei Marie Claire, Globo Rural. Olha, Marie Claire, Globo Rural, Casa e Jardim, Casa e Comida, e foi justamente as que eu trabalhei, né? Então, eu realmente consegui guiar um pouco ali naquela entrevista, mas foi isso. E justamente, a minha última estágio foi na Globo Rural, fui efetivada lá, porque eu tenho interesse, eu sempre fui aquela criança que acordava para ir para a escola, assistia o Globo Rural, sabia o preço da roupa do boi, sabe? Eu gostava, aquela música é uma memória afetiva, então eu tenho um contato com o campo, né? Por mais que eu gostasse de festa, de cidade, de tudo isso, de tecnologia, eu gostava, tenho meu pai no campo, né? Eu tenho uma família que mora no interior do Maranhão, tenho meu pai com esse trabalho que sempre foi rural, então eu ia com ele, às vezes, nas abelhas, quando era criança, que ele não tinha ninguém para ir junto, ele pedia ajuda, então eu ia com ele. Meu irmão não ia, quem ia era eu, né? Então, sempre foi essa proximidade, então eu fui misturando e eu sou essa composição de todos esses lados, que eu acho muito doido. Né? Mas eu escolhi, de certa forma, mesmo, trabalhar com agronegócio, com a agricultura, com a apicultura. Eu gosto bastante. Mas é muito interessante essa questão da comunicação, né? Que você acabou juntando a comunicação, né, com a apicultura e acaba que você ajuda muito nessa relação, né? Claro, eu tenho uma teoria, né? Uma opinião, que eu acho que todo curso deveria ter uma cadeira de comunicação. Imagina um médico aprendendo a se comunicar, primeiro que melhora a letra, no mínimo a caligrafia. Né? Brincadeira, gente, tô brincando. Falo isso porque eu tiro onda com meu irmão, que é médico. Mas, enfim, eu acho que a comunicação ela faz parte de tudo. Então, eu digo que eu deixei o jornalismo para trás, a área de reportagem mesmo, né? Que eu gosto muito, mas até isso, de vez em quando, eu ainda brinco, porque a gente tinha um blog da Bimel,
justamente para conversar sobre o que estava aparecendo de novidade na área e tal. Então, eu escrevia blog e tal. Tem uns posts, né, nas redes sociais. Eu também sou formada em mídias sociais pela Belas Artes de São Paulo, um curso técnico que eu fiz, o primeiro curso de mídias sociais do Brasil. E aí eu acabo aplicando, porque foi uma especialização em comunicação que juntou tudo que eu preciso para minha empresa. Então, eu consigo escrever um blog, consigo escrever uma legenda, enfim. Então, eu acabo sendo um pouco jornalista ainda. É base de tudo, né? Vocês que trabalham também com comunicação, a gente sabe que permeia todas as áreas, não tem como fugir. E hoje em dia está cada vez mais presente, na verdade, né? Tem Sim. essa necessidade, então se você não sabe, ou você tem que aprender ou tem que procurar alguém que sabe. Exato. Então, E cada vez mais, nesse mundo de fake news, né, a gente tem que também buscar a credibilidade, né, a formação. Então, isso é muito importante. Eu acho que a gente vai voltar a ser valorizado um dia como jornalista. Essa confusão toda, a gente vai ter esse momento ainda. Eu tenho esperança. Eu tenho também essa esperança aí. Com certeza ela vai chegar, vai dar certo. Vai dar certo. E tem a questão também da nordestina que foi morar em São Paulo. Todo mundo tem essa questão quando vai para São Paulo, percebe as diferenças. Tem preconceito, muito preconceito. Como foi para ti lá? Então, eu sofri muito preconceito lá, mas eu confesso que nessa prepotência também, de certa forma, me ajudava, né? Porque o pessoal falava assim, né? Primeiro que, desculpa se algum amigo meu paulista for ouvir isso aqui, mas tem uma galera lá que não sabe onde é que fica Teresina, né? E eu falava, tipo, você é da onde? Sou de Teresina. E por que você largou essas praias maravilhosas que você tem lá para poder vir morar aqui? Eu falei, primeiro que lá não tem praia, eu vim aqui roubar a vaga de vocês, que fiquei sabendo que aqui vocês não gostam muito de trabalhar. Eu tirava essa onda quando eu sentia que era um tom preconceituoso, assim. Não só nessa coisa só de não saber onde é que é Teresina, também não era assim. Mas às vezes era um início de uma xenofobia, assim, sabe? Então, eu não deixava muito barato. Então, eu sempre fui meio apimentada nessa forma, assim. Deixava meio nessa coisa. Mas depois eu fui deixando quieta. A gente vai fazendo muita amizade de lá. Tem muita gente de outros estados. Então, meus 10 anos de São Paulo, eu amo aquela cidade. É uma cidade de muita oportunidade, de muito conhecimento. Eu recomendo que todo mundo, especialmente aqui em Teresina, deveria pelo menos morar 6 meses em São Paulo para terminar de se criar. Eu digo que São Paulo terminou de me criar, sabe? Terminou de me educar, de me mostrar como é que funciona o mundo, como é que a gente pode pensar outras formas, sabe? Às vezes, eu acho que é importante mesmo ter essa vivência. Eu tive essa oportunidade de ter a bolsa, né? Então eu fui. A gente se virou lá, conseguimos fazer um bem bolado na família para poder eu ir, e aí deu tudo certo e eu aprendi muito. Eu gosto muito de São Paulo. Tem alguns preconceitos. Na faculdade eu sofri muito, por ser bolsista também, né? A gente tinha um grupo dos Pró-Unidos. Eu era a única nordestina da sala e eu não lembro de poucos nordestinos, poucos piauienses na PUC, né? Naquela época. Então, assim, a gente criava nossas bolhas, né? A gente vai se agrupando. Eu fazia as festas na minha casa, assim, para juntar os meus amigos. Aí sempre trazia um piauiense. Aí até eu comprei a bandeira do Piauí. Dizia que era o consulado piauiense, para juntar os amigos. Aí a gente sempre fazia essa coisa de agregar mesmo. Então, a gente se ajudava. Os paulistas que me perdoem, mas a gente se ajeitava. Pode vir com ferro que a gente se vira. E é isso, assim, eu gosto muito de São Paulo por isso. É uma cidade muito maravilhosa. Gosto muito de lá. Diz que lá em São Paulo o povo reconhece o piauiense só pelo bem aqui, bem ali, né? Só pela forma como fala. Não é pelo sotaque, mas sim pela linguagem. Sim. Né? Eu tenho uma história engraçada com uma amiga da faculdade, uma das Pró-Unidas, né? A Maiara, que foi engraçado porque eu cheguei lá falando e aí ela ficou calada até e tal. Aí até que minha mãe foi passar um tempo lá em São Paulo e minha mãe começou fazendo os nossos sons, né? Aí ela começou a rir. Eu falei, o que você tá rindo? Ela, agora eu entendi o que é assim. Então a gente sempre mesmo. Tipo, eu vi as meninas gazeando aula. Eu cheguei, vocês estão gazeando aula? Gazeando? Ninguém sabe o que é. Então a gente tem uns termos muito nossos, assim, é bem legal. É engraçado, porque esses termos fazem parte do nosso dia a dia, do nosso vocabulário, e você nem percebe que só existe aqui. Sim. Aí só quando você tem contato com outras pessoas de fora que vai perceber. Tu não sabe o que é isso. Nossa, sim. Tipo, assanhada. Você tá assanhada. Menina, eu tô toda assanhada. Hoje eu tô toda assanhada. Quem estiver vendo no vídeo, senão...
é bom que fique só no áudio mesmo. Porque, enfim, assanhada. E eu falava, nossa, eu tô toda assanhada. Assanhada lá significa outra coisa, tipo, uma pessoa assanhada. Entendeu? É outro termo. Aí o povo, quando falava isso, eu ficava assim, passava umas vergonhinhas, assim, sabe? Mas eu ficava, não, gente, isso significa isso, tal. Então, tem essas diferenças, mas é engraçado. E ao mesmo tempo que, querendo ou não, você absorve algumas coisas. Então, por exemplo, tem gente aqui que acha que eu não sou daqui porque eu tenho um sotaque ainda um pouco, peguei um pouco de sotaque, lá é horrível. Com e aí eu mistura. fico sem terra às vezes, porque aqui eu tenho um sotaque misturado, tipo, vem de onde é que tu é? E lá o povo sabe que eu sou nordestina, mas também não sabe de onde é que é. Então eu fico nesse, tipo... Tá bem aí no meio. Bem no meio, mas os termos não deixam de, né, não tem como. Eu sou de São Raimundo Nonato, que é no sul aqui. Sim. Lá é diferente o sotaque. Aí o meu mistura. Quando eu tô lá, eu já adapto ali com o pessoal, já vou pegando. Aí quando eu volto, eu venho falando o sotaque de lá e vai mudando, né? É engraçado. De vez em quando salta um dia, é o Di. Ela volta de lá e já vem com sotaque. Eu disse, já voltou de São Rai falando igual no povo de São Rai. Tem que ser. E é sempre isso, quem mora em outro lugar, querendo ou não. E não é porque você tá impressionado, nada, não. É porque... Às vezes acho que dói o ouvido você se sentir tão diferente ouvindo, assim. Aí você acaba adaptando, né? Não tem como. E às vezes você nem percebe. Tá ali falando natural. E vai adaptando. Que nem o pessoal quando... fulano foi em São Paulo e já voltou chiando. Ai, mulher, imagina eu 10 anos lá, ainda fica um pouco. Nossa, e quando eu falo com meus amigos de São Paulo, aí que vem. Aí eu fico nesse limbo, né? Mas não tem nada, não. Pois é, justamente. Quando eu tô falando no telefone com a mãe, muda totalmente de quando eu tô com outra pessoa aqui. É muito louco isso. É muito massa, faz parte. E aí voltou. Decidiu voltar. Você voltou no período da pandemia? Sim. Foi, né? Eu já tava lá e cá, né? De 2018 pra lá, com esse projeto do Google lá de internet rural. A sede era aqui em Teresina, só que eles pediam pra eu morar em São Paulo, aí eu ficava lá e cá. E aí... Quando bateu a pandemia, eu já estava aqui desde dezembro. Aí, em março, tinha um amigo meu morando no apartamento que eu alugava lá. Aí, meu irmão, vou contratar um caminhão, tu bota as coisas dentro. Nem me despedi do meu apartamento lá. Tanto que quando eu voltei em São Paulo depois, eu passei na frente, tinha uma pessoa morando já. E eu fiquei, cara, sai do meu apartamento. Deve ser triste. Foi assim, um luto que eu nunca vivi, né? Então, eu sempre muito doido. Mas parece que assim, que foi outra vida. E comecei aqui. Tem dias que dá saudade, óbvio, de morar em São Paulo. Porque algumas coisas lá são muito diferentes. E aí, mas assim, em geral, eu estou bem satisfeita de estar aqui em Teresina, cuidando da empresa que foi do meu pai. Então, tudo tem um motivo também. Sempre pode viajar. Exato. Dá pra viajar, né? Vai dar certo. Vai lá matar a saudade, aí volta pra cá cuidar. Sim. Vou lá comer um lamen, que eu adoro, e aqui quase não tem. Aí mata a saudade assim na viagem. Tem um motivo bom ver os amigos e comer coisa gostosinha também, diferente. Então eu queria saber como foi que surgiu essa ideia, porque assim, você tomou de conta então da empresa a partir de 2021, não é isso? Isso, foi quando eu assumi realmente o CNPJ. Eu comecei a trabalhar, como foi agora a entrada pra Abimel. Sim. Quando eu fui trabalhar para o Google, esse trabalho que eu tinha, ele era home office e tal, e eu conseguia manejar bem. E aí, sobrava um tempo e eu não estava ainda na pilha do jornalismo e tal, de fazer redes sociais. E aí eu comecei a fazer as redes para o meu pai, né? Fiz um Instagram, fiz um site institucional, com um blog. Então, era a forma de me manter jornalista ainda um pouco. E aí, fazia uma venda ou outra lá em São Paulo, levei para restaurantes lá também, que a gente vendeu para Alex Atala no Dom, no menu de 20 anos do restaurante. Vendemos Copacabana Palace, vendemos para outros restaurantes lá, mercearias menores, tipo Gourmet Empório, sabe? Sim. Então, eu fazia essas pequenas vendas e ia divulgando, assim, né? Foi assim que eu comecei a me aproximar, né, dessa temática de apicultura. Quando eu era da Globo Rural, eu era Miss Abelha, né? Tudo que tinha abelha, ou eu escrevia, ou me consultavam para saber se estava certo, eu tinha as fontes, conseguia fonte, tudo. Então, eu virei meio que isso. E aí, foi aí que eu comecei a admirar o trabalho do meu pai, né? Aí, quando eu comecei a realmente pesquisar para poder escrever as matérias, conversar com as pessoas, eu vi que, caraca, é muito legal, é muito assim, incrível trabalhar com abelha. Então, aí foi esse processo meio que natural, assim. E aí, eu comecei a investir nessas coisas, né, com meu pai, mas sem ganhar nada em troca, só mesmo fazendo
a divulgação, a comunicação, que é a parte que eu mais sabia fazer. E aí, quando foi em 2021, em 2020, eu comecei a transição para começar a entrar na empresa. Aí, em 2021, foi que meu pai decidiu se aposentar, e aí eu fiquei sozinha, realmente. Peguei o CNPJ, né? Ele falou, toma que o filho é teu. Porque ele ficou fazendo um drama, né? Ele se aposentar, ele ficou, ninguém vai continuar o meu trabalho. Eu trabalhei a vida inteira com isso pra nada. O que eu vou fazer? Nossa, 30 anos, quase 30 anos de Bimel, e ninguém vai continuar. E meu irmão médico, né? Não gosta de mato também. E aí, eu que sempre gostei, sempre fui a companheirinha do meu pai, né? E aí, já fui, não, tá, sei. E aí, ele ou passava para mim ou ele ia fechar a empresa. E eu falei, não, vamos continuar. Hoje ele cria as abelhas, né? E eu fico com a indústria, que é a burocracia mais chata mesmo, assim. As abelhas é a parte mais gostosa. Nossa, é muito bom estar na natureza, vendo elas trabalhando. E ele estando aposentado é melhor para ele, né? Exato. Tá ali ocupado, fazendo o que gosta. Né, exatamente. Muito bom. Exatamente. E ele ama muito, né? Ele tá há 40 anos. Esse ano ele faz 40 anos de apicultura, né? E ele gosta muito. Ele já tá dando certo lá, ele gosta. Tem os outros apicultores que criam abelha com a gente, né? A gente tem mais 3 apicultores, sendo uma mulher dessas 3. Sim. Desses 3. E aí eles se juntam todos, trocam trabalho. Eu compro o mel de todos. E aí eles cuidam das minhas abelhas também, que eu tenho as minhas colmeias. Então, a gente vai fazendo essa produção acontecer. E como foi que veio essa ideia de fazer? Eu quero ser sommelier. Como foi isso? Na verdade, como descobriu que tinha... né? Porque é muito diferente. Eu vou a primeira... Onde? Vou pesquisar. Primeira do Brasil, gente. Não é pouca coisa. Exato. É muito diferente, né? Porque aqui eu mesmo nunca tinha ouvido falar. Né? E foi muito doido, assim, porque quando eu entrei e assumi a Bimel, eu contratei consultorias para poder me ensinar a ser uma empresária. Até hoje eu acho que eu sou muito melhor sommelier e comunicadora da Bimel do que realmente gestão, assim, eu tenho muita dificuldade em quanto a isso ainda. Mas eu contratei a consultoria e fui aprendendo, mas eu sentia que, como eu não mexia tanto nas abelhas, né, porque eu morava em São Paulo, eu não tinha esse contato com as abelhas há muito tempo. Então, eu precisava me especializar, porque eu me sentia, às vezes, um pouco, tipo, as pessoas não me davam muita moral, né? Porque eu falava, por mais que eu estudasse, tivesse meu pai me ensinando mesmo, passando tudo que ele sabe. Acabava que o povo, é mulher, é nova, é jornalista, não é apicultora, isso aí não sabe mexer nem em nada. E eu falei, cara, eu preciso estudar. E realmente, quanto mais você se capacita, melhor para você, melhor para o seu negócio. E aí, foi o seguinte, o meu ex-namorado, ele mexia com vinhos, né? E aí, no começo de namoro, a gente bebia muito vinho, né? Porque ele mostrava lá o que ele sabia e tal. E aí, ele começou a perceber que eu, nas brincadeiras de sensorial, eu tinha um nariz bom para vinho. Você tem notas disso, disso e disso? Ele, realmente, tal. Aí, por que você não faz um curso de vinho, né? Aí eu, massa, vai ser massa fazer, eu gosto de vinho, né? Tô vendo aqui que tem um futuro, vamos lá. Aí ele, e se tivesse, será que tem sommelier de mel? Aí ele jogou essa assim, eu falei, opa, será? A gente jogou na internet, achei um curso na Itália. Olha. Que foi quem desenvolveu toda a dinâmica mesmo de análise sensorial, assim, eles são pioneiríssimos, tem uma super associação que é o desejo de todo mundo, de trabalho, assim, muito bom. E aí eu fui, e eles têm poucos cursos no ano. Aí, como era na pandemia, eu fiz o introdutório online, contratei o pacote online lá, que eles mandam as amostras da Itália para cá, com as aulas online, ele vem as apostilas, toda a parte do material eles mandam. E aí são 2 finais de semana, sábado e domingo, é bem puxado. E aí eles dão todo esse panorama inicial, né, da introdução à análise sensorial. E aí, depois eu me cadastrei para receber quando tivesse curso, já presencial, né? Já estava no finalzinho da pandemia. Não que a gente tenha acabado a pandemia, né? Mas no final daquelas embargos para entrar na Europa, Sim. Foi uma confusão. E aí, eu me cadastrei lá na newsletter deles para receber o próximo curso. Aí saiu a vaga, consegui me programar para poder ir presencialmente, conseguir vacina, né? Estava vacinada, fiz toda a documentação, porque brasileiro não estava sendo aceito na Europa. Só que eu tinha o curso, aí eles deixavam eu entrar. Nossa, foi uma confusão. E foi engraçado que eu peguei Covid lá, não tinha pego Covid no Brasil. Quase não entro, para pegar no curso eu peguei. No último dia tinha uma inglesa lá, eu não tô sentindo nada de cheiro, não sei o quê. Aí eu atrapalhar, saí do Brasil me cuidando, fiquei presa dentro de casa para pegar.
sei lá que será uma variante nova, fiquei desesperada. Enfim, mas foi isso. Aí foi assim que eu fui parar nesse curso, né? Porque eu quis realmente me estudar mesmo, eu tenho que ter propriedade sobre o meu produto, né? E aí, chegando lá no curso, eu perguntei, já teve alguém do Brasil que fez esse curso e tal, e não tinha ninguém. Aí foi aí que eu descobri que eu fui a primeira do Brasil. E vou mandar depois o e-mail para perguntar, mas as minhas pesquisas eu não achei nem na América do Sul. Nossa. Não achei, então talvez eu seja até da América do Sul. É chique, mulher. Chique, mulher. E é piauiense, é Piauí. O mais orgulho que eu tenho é de ser piauiense e ter esse título. Ainda mais a terra do mel, né? Então, Sim, sim. vamos lá representar. Uma qualidade. Não é eu sou sommelier da Bimel, sou sommelier de todo mundo. É um tem um super serviço para tudo. que tá bem representado, tá no lugar certo. Na terra do mel. Né? É, exatamente. Muito orgulho de ser daqui. É quanto tempo o curso lá? O curso lá na Itália foram 3 dias seguidos, assim, de manhã à tarde até à noite, assim, era bem puxado também, mas era mais intensivo, 3 dias. Certo, e aí, qual é a função do sommelier? Porque assim, porque eu só conheço, não, mas são várias coisas que você pode descobrir através disso, né? Exato, o trabalho de sommelier de mel, ele é, na verdade, no curso lá, você não faz curso de sommelier, eles chamam de especialista em análise sensorial de mel. A análise sensorial engloba tudo, né? Desde a textura, aroma, sabor, né? Tudo isso engloba. E a gente faz a análise de qualidade, se é falsificado ou não. A gente tem uma análise apurada, né? Mas isso é sempre muito difícil, né? Porque cada vez as falsificações estão ficando mais modernas. Mas, assim, justamente analisar a qualidade, se é um mel falsificado ou não. E também usar a parte de analisar mesmo como é que é a experiência do consumidor ao comer, que é justamente analisar as notas, né? Igual o vinho tem, por isso que a gente chama também de sommelier de mel, que é um termo que vem da enologia, né? Do mundo dos vinhos, que é quando você faz essa análise de cheiros, de aroma, de corpo do vinho. Então, tudo isso que a gente faz no vinho, faz também no mel. Né? Só que tudo com os parâmetros do mel, de qualidade, quais são as exigências de legislação em relação à umidade, como é que você vai avaliar um laudo laboratorial, né? Então tem todas essas questões em relação ao curso de sommelier, a gente aprende toda essa parte. Eu fiquei preocupada agora. Como é que eu vou saber se o mel é falsificado? É bem difícil. Saber mesmo 100%, que até eu posso errar, 100% é só em laboratório. Porque, como eu te disse, tem falsificações que usam xaropes, que tem amido ou não, às vezes é uma redução de açúcar, às vezes é misturando mel com açúcar, com xarope. Sim. Então, tem todo tipo de falsificação, né? Então, tem muito mel sensorial, mas, por exemplo, eu tenho um mel que é colhido pela gente, que tem notas de rapadura, de melaço de cana. Uhum. Ou seja, tem notas que podem parecer um mel falso. Né, uma falsificação para algum leigo. Uhum. Só que eu mostro, você vai sentir no fundo que tem o tal do mel, a gente consegue identificar que tem um gosto muito característico em todos os méis. Sim. Que é como se fosse quase uma essência, assim, que você provando os méis, você tem bem definido, né? Você consegue avaliar bem, não é mais treinando, enfim, tem toda uma técnica, né? E você consegue identificar. Mas até eu posso cometer erros, né? E aí a gente fala que 100% de certeza em laboratório. Então, tem muito, por exemplo, no TikTok, Instagram, tem muito testes caseiros de riscar o fósforo. Uhum. E se ele acender é porque ele é bom. Né? Não necessariamente. Esse teste do fósforo, por exemplo, se for um mel com a umidade maior dentro do padrão legal, ele não vai acender. Né? Tem um mel de marmeleiro, por exemplo, que é muito comum aqui no Piauí, que é um bem clarinho, que ele tem uma umidade alta, assim, comparado com os de seca, que são bem mais secos também. Então, às vezes, ele não risca, ele tem uma textura mais líquida. E aí, esse teste do fósforo, ele não é 100%. Serve para muito, mas também não serve 100%. O do iodo, por exemplo, pinga umas gotinhas de iodo, se ficar escuro, preto, ele é puro ou não. Não necessariamente. Por exemplo, o iodo, ele só reage com amido. Se for um xarope de arroz ou xarope de milho, ele reage porque tem esse amido no xarope. Se for só açúcar de cana, reduzido... Tem algumas técnicas lá que fica tipo na textura de mel. Você bota o iodo, ele não muda de cor. Não fica preto. Então, assim, também é falho. Aí tem de botar no fundo do copo da água gelada, ele forma colmeia. Às vezes não forma colmeia, nem necessariamente. Eu fiz isso com todos os meus méis, que eu tenho laudo, tenho tudo. Inclusive, eu tive um caso no Rio de Janeiro, recentemente, que tem um amigo meu que vende para os amigos e tal. E um amigão dele
por exemplo, disse que o mel que a gente vendeu de Florada Silvestre era falso, que ele tinha que ir atrás da gente para realmente repensar se ia vender nosso mel. E ele conhece bem nosso trabalho, ele é casado com uma piauiense, visitou já a nossa fábrica, né? E aí o cara disse que fez um teste da colher, que colocou a colher no fogo e o mel não fez isso e aquilo, e ele falou isso com especialistas e não sei o quê. Eu mandei o laudo da Embrapa. Falei, ó, tá aqui o laudo desse mel, o lote, ele pode conferir o lote na embalagem, tudo. Ele mandou um áudio, não, porque a Embrapa só faz pesquisa, eles não fazem esses testes. Eu falei, meu irmão, se é com isso eu não vou discutir. Né? Então, assim, a gente faz o trabalho certinho para se resguardar. Enfim, aí acontece esses casos, ainda mais, por exemplo, um mel que tem gosto de rapadura. E foi justamente esse que ele comeu, sentiu gosto de melaça, achou que era falso, foi fazer teste. E aí criou-se essa fake news com o meu produto. Eu fiquei, gente, queria poder ir lá fazer a degustação com eles, pegar na mão, vamos lá, te explico. Eu até ofereci para fazer online, né, com outros médicos, que esse meu amigo ia levar, mas enfim, não deu. Aí a gente tem esses imbróglios, mas faz parte do trabalho também. Eu queria voltar para a especialização. Sim. Lá na Itália. Você experimentou vários MEIs. Como é que é o plural? MEIs ou melis? Eu vi melis, aí por isso. É MEIs ou é melis? Os dois Pode ser os certo. dois, né? Mas alguém me explicou que tem diferença entre MEIs e melis. Diferentes tipos de MEIs, e quando são melis, tipo quantidade de melis, 3 bisnagas de mel. São 3 melis. Aí, plural, tem um pouco isso. Algum Pasquale, por favor, me corrija se eu estiver errada, mas foi alguém que me explicou, eu falei, tá. Perfeito. Sim, são os MEIs de lá, que são produzidos lá, e lá eles são catalogados, né? Sim. Aqui não são. Aqui não são, que é justamente uma ideia de estudo que eu quero começar a fazer, que é aliar a análise sensorial com melissopalinologia. O que é a melissopalinologia? Eu demorei muito tempo para aprender essa palavra. A melisso, ela é a análise do pólen, né? Que aí você vê a concentração desse pólen, que o pólen é o DNA da planta que veio a origem desse mel. E aí, dependendo do volume, da quantidade, a gente consegue avaliar a predominância floral daquele mel. E aí, a minha ideia, isso faz parte da catalogação que eles fazem na Itália. Lá é tudo catalogado, desde a cor. Tipo assim, um mel de tal flor, ele não pode ter mais do que essa cor. Se for mais escuro, ou ele tá velho, ou ele não é dessa florada. Eles são bem assim, na Itália. Nem nos Estados Unidos, onde tem uma outra escola de sensorial de mel, também não tem isso. É um trabalho de anos, eles têm 40 anos de trabalho na Itália. Para esse estudo, eu peguei para estudar, né, o paper lá, a pesquisa, foram mais de 12 mil amostras de mel para fazer todo esse catálogo, com uns 20 pesquisadores, com coletas de mel e análise sensorial e melisso desses 40 anos, basicamente 30 anos de pesquisa. Então, é muito tempo. A gente vai demorar muito, né? Eu tenho vontade de começar um mestrado para estudar isso, trazer valorizar esse estudo de catalogar e que outras pessoas também se interessem para fazer. Tem que reunir uma galera para... Porque eu sozinha não dou. Catalogar tudo. Exato. E é um trabalho muito legal, porque a gente consegue agregar valor, contar a história do mel. Cada lugar tem um terroir igual o vinho, então cada mel é diferente. É muito legal. Você que é de São Raimundo Nonato, né? Sim, lá tem muitos produtores. Nossa, lá tem méis muito maravilhosos. E, por exemplo, até o mel que a gente tem da mesma florada tem sabores diferentes. Porque muda, mesmo sendo a mesma planta, tem diferença entre um tipo e outro. Tipo o marmeleiro, o mel de marmeleiro, que é esse que eu te falei, que é do Piauí todo. Lá eles têm também. Mas lá, como florescem outras flores junto, acaba tendo uma interferência, mesmo com a predominância. É bem legal. Por isso que é bem diversa essa área. Imagina que legal ser catalogada. Tá, tipo, porque às vezes você compra tem um gosto, aí depois você vai comprar outro mel de outro produtor e é totalmente diferente. E não tem como você dizer, eu gosto do mel. Tem, quando ela vai comprando de alguém que vai mostrando as ela floradas. sabe quem é a pessoa, aí vai... Na nossa empresa a gente tem isso. Aprendendo. A gente vende por florada, então tem gente... A gente tem um mel amargo, por exemplo. Tem gente que não gosta de coisa muito doce, só compra aquela florada do mel amargo. Já quem gosta muito doce tem as outras opções. Então, diz que tem um azedo também, não é? Tem um bem azedo. Ele tem uma acidezinha mais alta, né? Que ele é azedo. Eu tenho um que é azedo. Eu ia gostar desse. É muito bom. Os mel de abelha sem ferrão, por exemplo, geralmente eles são bem azedinhos. A gente tem um sem ferrão com o pólen dela, que ele tem um azedinho de aceto balsâmico. Ele é tipo um molho de salada pronto. É incrível o sabor. É muito bom.
Explica pra gente a importância dos rótulos, né? Porque tem muita gente que vende sem rótulo, em uma embalagem que é reutilizada e tudo mais. Essa é a grande questão, eu acho, assim, eu vejo, assim, do mercado e do consumo de mel em si. Porque, assim, tem muita gente que acha que o mel bom é aquele comprado na beira da estrada, do cara que disse que foi colher lá no meio da árvore, lá, sabe? E, na verdade, esse é o pior mel possível. Ou quando não é falsificado, né? Numa garrafa de cachaça de 51, você vai ver um mel com a rolha Já tem até aquele pequenininho, que é garrafa PET, bem pequenininho. Isso. Não, às vezes quando é PET, se não for reutilizado, é até bom, porque aí já é uma embalagem nova, assim. Mas a questão é quando reutiliza garrafa de cerveja, garrafa de cachaça. Isso é muito ruim, porque você não sabe a higiene daquilo ali. É verdade. Né? Então, a gente trabalha, a gente tem por lei, né, como no registro, a gente é inspecionado pela Vigilância Sanitária, pela ADAP, a gente tem um selo de inspeção, né? Então, como um produto animal, a gente tem que ter cuidados específicos, então... É um cuidado, realmente. A gente, como eu brinco, não brinco, né? Eu falo sério, na verdade. A gente não vende mel, a gente vende essa segurança. Porque você sabe que a gente é produção nossa, ou se for comprar de outro fornecedor, é alguém que eu vou atrás para saber se o mel é puro. Passa por exame laboratorial. Eu boto para você provar, para saber qual é o tipo. Então, você tá comprando a segurança de comer o mel de verdade. O que essas beiras de estrada não tem. E ainda tem outra coisa que a gente oferece, que é a sustentabilidade. A gente tem um manejo correto das abelhas, a gente só colhe se tiver o suficiente para elas sobreviverem, para elas terem uma vida boa. Então, a gente tem todo o manejo sustentável, a gente tem energia renovável, tudo é placa solar 100%, tanto no sítio como aqui. E tem a sustentabilidade do manejo da apicultura. Porque quando você vai, o cara vai tirar lá na natureza, na árvore, no oco da árvore, como eles gostam de dizer, ele tem que matar o enxame, ele toca fogo no enxame para poder... pegar aquele mel. Então, ele mata as abelhas estão em extinção. Então, a gente combate realmente a prática, né, desse mel selvagem, que tem uma tradição nossa, do povo, do nosso estado. Eu acho bonito, mas isso é invasivo, né? Numa realidade hoje, a gente busca a melhor qualidade. E também tem a questão da higiene, né? Que eles não vão extrair numa casa de mel com materiais de inox, eles espremem o mel, tanto que você vê que às vezes ele é um mel turvo, que tem uma sujeira em cima. E tem alguns que deixam até uma abelha morta dentro do vidro para dizer, é tão puro que tem até uma abelha aqui dentro. Ave Maria. Entendeu? Acontece isso, né? E, na verdade, imagina se a vigilância sanitária pega meu mel com abelha dentro. Eu fecho as portas, né? Então, são todos esses cuidados que a gente aplica em comparação com esses MEs, né? Então, essa questão do rótulo é isso. Ainda tem toda a inspeção, a gente tem que, por exemplo, sabia que é proibido no rótulo ter mel puro escrito? Mel puro. Porque mel é mel. Mel é só mel. Agora, o Ministério da Agricultura mudou isso. A inspeção local agora também está mudando, porque o Ministério que é nacional mudou. Mas tanto que o meu rótulo não tem mel puro. Tem mel de abelha, porque mel é só de abelha. Não tem mel de cana. Não é mel. Mel é só quando é de origem de abelha. Igual o couro. Couro é só quando é pele de animal. Aquele sintético não pode ser chamado de couro. Pois é. Enfim, definindo o mel, a gente não podia botar mel puro. Aí como é que eu vou competir com um cara da banquinha que tem um preço mais barato que o meu? Às vezes é falso o mel, mas ele bota lá mel puro e eu não poder botar. Agora a gente vai mudar o rótulo, né? Enfim. Mas até isso no rótulo, a gente tem essa legislação que é bem séria, né? Eles seguem bem à risca para não ter engano do cliente, né? Por isso que a gente tem que ser específico. Mel, se for mel puro de abelhas, sabe? Eu vou botar assim para ser bem específico, né? Então, a gente tem que colocar, por exemplo, que crianças menores de 1 ano não podem consumir mel, é obrigatório por lei a gente ter. A gente coloca outras informações, que mel puro cristaliza, quando ele açucara, né? Como as pessoas dizem. Que era o que eu ia perguntar, porque às vezes a pessoa pensa que passou da validade. Não. Esse mel não presta mais, virou puro açúcar. Não. Então, pronto, para você ter noção, um dos poucos sintomas que aquele mel é puro, que você pode comprovar em casa, é ele cristalizando. Só o mel puro cristaliza. Só o mel puro cristaliza. Inclusive, a cristalização é uma das coisas que a gente estuda no sensorial, porque cada mel cristaliza diferente. Tem um que cristaliza como uma areinha, tem outros que são grãos mais irregulares, mais pontudos, maiores, que parecem um açúcar cristal, assim, mais brutão, um demerarazão, sabe? Sim. Então, assim, aí o povo, açucarou. Aí botaram aqui, não é. Na verdade, é um sinal de pureza. E a gente coloca no rótulo, mel puro cristaliza. Por isso que não pode guardar mel em geladeira também, né? Porque esse frio, ele acelera. Tem farmácia que é o ar-condicionado. Alguém se identificou Alguém ali guarda mel na geladeira.
Tem que guardar em cima da geladeira, do lado do pinguim. Do lado do pinguim da geladeira você coloca o mel, entendeu? E aí dá certo. Mas assim, dentro ele vai acelerar o processo de cristalização. Aí tem méis de diferentes floradas que cristalizam mais cedo, outros mais tarde, com mais ou menos temperatura. Mas a partir de 35 graus para baixo de temperatura, o mel já pode cristalizar, porque não é a temperatura dentro da colmeia. Entendeu? Então tem mel até que cristaliza dentro da colmeia já, de uma florada chamada bamburral. A gente já viu alguns méis cristalizados, que é bem do período de inverno, quando dá aquele friozinho. Aí, às vezes, cristaliza um pouco. Então, você vê, né? Até dentro da colmeia, com um controlezinho, pode ocorrer até uma cristalização da florada. E é mel puro, gente. Mel puro. Eu tô Açucara. adorando. Não, Tô adorando eu ia falar o seguinte, porque ela foi fazer o curso. Não, eu tenho que fazer um curso, tenho que estudar, porque vão achar que eu não tenho moral. E agora ela tá com toda a moral do mundo. Nada, ainda tenho muito para aprender. Meu pai, com 40 anos de apicultura, ele fala assim... Minha filha, toda vez que eu entro na apiária, eu aprendo uma coisa diferente. Então, assim, é um trabalho infinito. Meu pai, por exemplo, a gente não faz reprodução de rainha. Escolher a genética da rainha. Isso é uma técnica que aumenta muito a produção. Meu pai não faz, porque meu pai é aquele apicultorzão roots ainda, né? Raiz. Ele é até meio reticente. Tô querendo até levar ele para fazer umas aulas na UFP, né? Que tem tentar conseguir alguma extensão, enfim. Levar ele para se atualizar, né? Não faz mal, não. Sim. Agora que ele tá aposentado, tá com mais tempo livre. Vamos ver se a gente volta para aprender mais. E eu aprender também, claro, né? Com ele e com os professores aí. Tem muita gente boa para ensinar. E é isso, assim, eu sou especialista e é o que eu falo. Eu aprendi lá, o curso foi... Eu sou especialista em mel da Itália. Aqui, como não tem a catalogação, eu tô com o facão abrindo mato. Vamos cada sensorial e assim, eu tenho que confiar, por exemplo, na palavra do apicultor. Olha, esse mel aqui... Ele é um mel de tal florada. Já teve caso de eu comprar um mel de um fornecedor apicultor que chegou, ele, mel de tal, de oiticica, por exemplo. Quando chegou, o mel de oiticica, ele tem uma cor verde neon. Ele fica um verde neon, sim. Eu chamo até mel de Chernobyl. Nunca vi. Ele é muito diferente, ele tem um amarguinho muito levinho no fundo, é bem gostoso. E aí, ele tem essa cor característica. Na hora que chegou a amostra que meu pai olhou... Meu pai, né? Meu pai é o mais sommelier do que eu, né? Certas horas. Porque ele que tem esse 40 anos de experiência provando mel. Ele, minha filha, isso aí não é mel de oiticica, não. E aí, como eu não tenho ainda melisso, né? Que vai ser a comprovação, né? Da origem botânica, né? Então, aí vai ter mais essa comprovação. Mas, enquanto isso, é só mesmo pela experiência do meu pai de 40 anos... dos apicultores também que estão com a gente, que eles também têm 30 anos para frente aí de apicultura. E o conhecimento ancestral mesmo, do apicultor, observar quais são as flores, né, daquele período. Enfim, aí você vai longe no papo. E é muito massa, gente, porque isso daqui para mim é uma memória afetiva enorme. O que eu estava falando hoje de manhã para o pessoal da equipe, que o meu avô, ele colocava um pires, botava farinha, mel, espremia um limão e dizia aqui, bora minha filha, vamos comer isso aqui, que isso aqui é uma delícia. E era a farinha de puba? Não, era farinha branca, normal. Mas a Vitória já tinha falado sobre a farinha de puba, que tem gente que gosta. Sim, e é muita memória afetiva. Tem cliente, e tem um tipo de mel que é o silvestre, do período de seca, que diz que é o gosto do mel do interior lá do povo. Aí no Rio de Janeiro teve uma cliente do Piauí que mora lá, e aí ela disse que, esse mel que eu comia com farinha de puba na casa do meu pai, no interior, não sei o quê. E é muito legal que tem essa memória afetiva, ainda mais no Piauí, como eu falei, terra do mel. Todo mundo conhece alguém que tem um mel, né? Sim, então, sim. Quem tem um pezinho no interior, você é de São Raimundo, você deve comer muito mel bom, Maria? Tem vários. Vai de fulano, né? Pra virar sommelier, basta só querer, que você tem uma fonte boa ali de mel. É verdade. E o mel do Piauí é o melhor mesmo? É um dos melhores, com certeza. Tanto pela qualidade, pela organização dos apicultores. A gente tem muito apicultor profissional aqui, né, o que é muito interessante. E é isso, é muito profissional aqui, é bem interessante. A qualidade, os sabores, como é muito em área de preservação, né, então você consegue ter realmente o terroir piauiense em cada coisa. E temos pergunta de bastidor aqui. Sim. Querendo saber o que acontece quando o mel cristaliza, o que fazer para ele voltar ao natural. Se você for de Teresina, ainda mais nessa época do BRL Pro, basta colocar no sol, no meio-dia mesmo, e aí você consegue, ele mesmo derrete, assim, né? Botar nessa parte, assim, no sol, numa janela, pegando esse sol um pouquinho, e ele vai dar uma descristalizada.
Ou fazer um banho-maria bem leve. O mel não é recomendado aquecer mais de 60 graus, né? Porque ele perde os benefícios e tal. Então, um banho-maria bem morninho, de 45 a 60 graus no máximo, estourando, né? Bem lento, bem devagar, aí você consegue descristalizar. Aí ele volta à forma líquida. Nunca botar no micro-ondas. Nunca colocar no micro-ondas. Porque você desequilibra a concentração de água, né? Da umidade do mel. E aí cria bolhas de água dentro do mel que faz dá micro-organismos, as leveduras naturais do mel, que faz uma desordem. Aí você estraga o mel, literalmente. O mel fica ruim, muda o sabor. Eu fiz isso em São Paulo. Não. Meu pai, minha filha, não faça isso não. Aí foi aí que eu aprendi na marra. Na prática. Mas aprendeu. Aprendi. Meu pai é meu professor. Nós já estamos chegando aí nos minutos finais, né? E nós queremos falar sobre os produtos. Porque não é só mel. Tem outros produtos que vêm do mel. Sim, é o que eu chamo de produtos da colmeia, né? Porque o mel é o produto mais doce, né? Que a gente tem da apicultura. Mas, na verdade, o principal produto é a polinização, né? Quando ela faz a produção de alimentos girar, realmente. Mas de produto mesmo que a gente consome, a gente trabalha, por exemplo, com cera de abelha, com pólen, com própolis, com geleia real e veneno de abelha, a apitoxina. Então, são 5 produtos que você consegue, né? Além da polinização e o mel, né? Você consegue trabalhar. Então, a gente tem, por exemplo, a própolis, que é excelente para a saúde, né? Para a imunidade, para ferida, arde que nem mertiolate. Quem é dessa época vai entender a referência. Mas é muito bom para a ferida, inclusive para pets, né? Que o pet pode lamber. Ele pode botar, então tem gente que bota colar, às vezes tem uma feridinha no pet, passa pomada, tem que botar colar. Se for dependendo da ferida, você bota a própolis, ele pode lamber, o gato, o cachorro. Enfim, faz bem para a saúde e cura a ferida. Aí, por exemplo, geleia real é riquíssimo em antioxidante. A abelha rainha vive até 6 anos. A operária, que é a comumzinha aqui, tem ferrão, né, que é a trabalhadeira, ela vive 45 dias. Então, por quê? Porque a abelha rainha só come geleia real. É riquíssimo antioxidante, isso para a saúde. E basta uma gotinha, tipo embaixo da língua, uma gotinha tamanho de uma pérolazinha assim, embaixo da língua, é o suficiente para o dia. Então, é muito bom para a saúde. O pólen é um alimento completíssimo, é o pãozinho da abelha, é o carboidrato da abelha, né? E aí ele é rico em vitaminas, em aminoácidos essenciais que o corpo não produz, proteína. É um alimento muito bom, dizem que é muito bom para a fadiga mental, para a imunidade também, nutrição, enfim. E é muito bom em salada de fruta, salada verde, é bem versátil. O que mais? O veneno de abelha, que é bem exótico, né? Existe tanto desde a apiterapia com a picada, né? Que tem uns profissionais, poucos no Brasil, mas existe, que você faz um tratamento com picada. Mas existem produtos com veneno de abelha, né? Eu tenho hoje na minha loja, a gente vende um creme facial de veneno de abelha da Prodapes, a gente traz de Santa Catarina, de uma empresa de lá, que é um creme que para pré-maquiagem é bom, porque ele dá 10 minutos, ele dá tipo até uma esticadinha, assim, como prime para maquiagem, é maravilhoso. E renova, né? Ele estimula a circulação do rosto. E aí você consegue rejuvenescer com o poder das abelhas. Chique. Chique. E tem um outro que é o Dr. B, também da Prodapes, que é muito legal, que é uma pomada para dor de veneno de abelha. É tipo esses doutorzinho que tem em feira, tipo sebo de carneiro, não sei o que, tem a versão com veneno de abelha. E aí, por exemplo, uma amiga minha, ela tem fibromialgia, ela usa para dor maxilar. Eu também tenho bruxismo, passei, menina, é muito bom. Nem eu sabia que eu tinha um remédio em casa tão bom. Ajuda a aliviar a dor, ferida, quem tem artrite, artrose, o veneno ajuda a circular, tanto com a picada como com a pomada, né? Claro, se você não for alérgico, né? Tem gente que é mais sensível, menos sensível. E, enfim, veneno de abelha, tô esquecendo mais algum? Acho que não, acho que foi isso. A cera de abelha eu faço desodorante natural, né? É isso eu mesma que faço. Tem creme hidratante, faz aqueles paninhos de cera de abelha para substituir o plástico filme na cozinha, que faz o alimento durar mais tempo, porque a cera é bactericida. E não é coisa. Se eu for começar, muita coisa, tô surpresa. É bem versátil, assim, a abelha, ela tá, por exemplo, sabe maçã no supermercado? Que tem
aquela camada brilhosa, que às vezes você raspa é uma cera. Ou é cera de carnaúba, que é bem piauiense também, ou é cera de abelha, que aquilo ali faz com que a umidade da maçã fique retida e a maçã não estrague tão rápido. Então, e é comestível, né? Não faz mal para a saúde. Então, é cera de abelha. A cera tá em locais... Ou seja, uma maçã não é vegana, às vezes. Olha. É verdade. Tá vendo? Às vezes a maçã não é vegana. Papo feminino também é cultura. Olha, É minha muita filha, cultura. vim com essa bomba, joguei essa bomba aqui. Eita, É gente. bem legal isso aí, tá vendo? Veganos, atenção. É, atenção. E não tem dizendo Não, de onde é que não. cera é. Que Mas tá. geralmente é a carnaúba, porque a cera de abelha é muito cara. É mais cara que a carnaúba. Tá, então fiquei mais tranquilo. É, eu fiz só jogar essa bomba, porque pode ser que não Pode seja, acontecer. Pode ser que não Polêmica. seja. Joguei fake news e verdades também, como diz a menina do Big Brother. Sim. É desse jeito. É isso, E mas já deve dar estamos- fake news, não é verdade. Já estamos encerrando por aqui. Mas conta pra gente projetos futuros. Tem algum? Se divulga. Ai, Diz o mulher. arroba pra todo mundo ir lá seguir, Sim, acompanhar. Por favor, sigam a Bimel Piauí no Instagram, né? E tem o meu pessoal também, que é o Tereza Raquel, Tereza com 3 As, Raquel. Que eu tô agora abri o Instagram para falar mais do meu trabalho, porque muita gente me cobra. A gente, quando é jornalista, a gente nunca é a pauta, né? Para ser a pauta é muito doido, assim. Aí eu eu tenho que me promover também, promover meu ofício, né? É tão legal. Eu gosto bastante, né? E aí tem também o @sommelier de mel, que é onde eu quero... É o Instagram que eu quero comentar mais sobre os cursos que eu quero fazer no futuro, sobre o que eu vou aprender quando eu entrar no mestrado, né? Que vai ter a Melissa Palinologia, vou compartilhar os achados lá, o que eu estiver fazendo. Então, vai ser esse serviço aí. E tem os meus projetos de consultoria, o Colmeia Nova, que é um braço social que a gente tem. Muita vontade de levar a apicultura para mais pessoas, para grupos de jovens rurais, quilombolas, enfim, todo mundo que quiser começar a criar abelhas, né? A gente já teve um cliente nos tabuleiros litorâneos muito legal. Então, a gente faz essa consultoria de ensinar desde o zero a criar abelha. Tem um monte de coisa. Tudo que for abelha, a gente faz remoção de enxame de abelha aqui em Teresina, em região. Quando entram umas abelhas e fazem a casa delas lá, quem tira é a gente, né? O pessoal dos bombeiros e da polícia ambiental, infelizmente, não fazem mais, porque é muita chamada. Então, a gente é uma empresa capacitada, enfim... Como eu disse, a abelha é muito versátil e a gente também tem que ser, né? Para acompanhar as bichinhas, senão a gente se lasca. É isso. Verdade. É isso, mulher. Encerramos. Oh, muito obrigada. Eu adorei essa conversa. Ah, eu também, adorei muito. Me chamem para um dia. Eu não trouxe aqui, quem tá vendo no vídeo vai ver que eu não trouxe os MEIs, porque eu tô na correria, a gente tá participando de uma feira. Nesse momento, eu dei um pulo aqui, uma escapada, e eu não consegui trazer, esqueci. Mas vamos marcar de voltar aqui pra gente fazer a degustação e ter esse ASMR aqui, da gente comendo mel. Muito bom. E o pessoal, a gente passando, discutindo, esse aqui tem gosto disso, daquilo, acho que dá um papo legal. Então, precisando, estamos às ordens. Precisando das minhas abelhinhas, também elas estão. Adoro. Obrigada, Tereza. Adorei que muito, foi um agradeço. prazer. A gente aprendeu horrores, você também que está assistindo, com certeza. E deu vontade de experimentar. Eu acho que eu vou lá na feira já já. Sim, vai. Enquanto eu não faço o curso, né, eu tô fazendo na venda mesmo. Eu boto pra todo mundo provar, e passa desodorante, e passa creme, vai. Isso aí é que eu gosto mesmo, esse contato com o público, para mostrar que o mel nunca é igual ao outro. Nem de uma safra para outra. Às vezes é a mesma flor e muda, né? Então, que mais pessoas conheçam o mel, aprendam a identificar. Eu levo até mel falso para degustação, para as pessoas aprenderem a identificar o mel falso. Olha aí. É isso, então, no mínimo, você não precisa nem comprar o mel. Você vai sair mais rico de lá, porque você vai aprender, pelo menos, a escolher o mel. Não precisa ser o nosso, né? Pode ser de qualquer mel aí por aí, você vai aprender a identificar. Então, essa é a nossa missão, né? É levar esse conhecimento das abelhas para o mundo. Parabéns pelo seu trabalho, por a Obrigada. empresa, por estar difundindo aí tanta informações sobre o mel e também o Piauí para o Brasil, para o mundo. Sim, Foi um eu que prazer. agradeço. Muito obrigada. Obrigada e vida longa ao podcast de vocês. Muito massa. Obrigada. Papo Feminino tem roteiro, apresentação e produção de Natália Araújo, Miriam Oliveira, técnico e áudio, vídeo e edição Madioli Moreira, faz tudo aqui pra gente. Também tem auxiliar de produção Vitória Ribeiro, que foi quem indicou a entrevistada de hoje. Lembrando que você também pode indicar. Vai lá no nosso Instagram, @papofeminino_THE, segue, compartilha, curte aqui no YouTube também, se inscreve no canal, ouve no Spotify, estamos no YouTube e Spotify. E também temos Delícia, vamos lanchar agora há pouco, viu? Sim. Delícia da Manu Excelente, Confeitaria,
que deixa nossos papos muito mais deliciosos. E você de Teresina também, que quer encomendar um kit pronto, um kit festa, tá com fome, vai lá, @Manu Confeitaria, vai aparecer aqui o arroba no YouTube, no Spotify, tem na descrição o arroba direitinho pra você ir lá no Instagram, olhar tudo, seguir, curtir e pedir também. Obrigada. Obrigada, gente. Se inscreve no canal e compartilha, porque a gente precisa de vocês para conhecer. Vocês podem conhecer mais ainda o Papo Feminino e divulgar, ajudar a divulgar a gente. E trazer mulheres incríveis aqui, como a Tereza. Obrigada. Tchau. Tchau.